Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Na correria aqui da quantidade de problemas para resolver, eu reparei que eu peguei aqui uma camisa extremamente amassada, o que significa que logo após o programa a minha cara vai estar amassada, porque a Jennifer briga muito quando eu faço esse tipo de coisa. Mas eu só fui reparar isso agora quando eu vi ali o preview, depois que eu cortei, ou seja, nós descobrimos isso juntos. Eu queria agradecer muito vocês pelas participações, queria agradecer as pessoas que estão chegando aqui, queria agradecer quem está assistindo aí pelo Facebook, queria agradecer também as pessoas que estavam acompanhando a reprise do programa de ontem no canal do Estopa, que é um outro canal do YouTube, onde eu quero começar a fazer essas reprises, exatamente para evitar que as pessoas recebam notificações de transmissões ao vivo desse canal. Imaginem que a transmissão está acontecendo ao vivo e sejam frustradas aí por uma reprise. Então, quem ainda não foi inscrito no canal do Estopa, por favor, se inscreva se você tiver interesses aí de assistir as reprises. Quero ver se eu começo a fazer as reprises tanto desse programa aqui quanto do Léo ao Quadrado, lá no canal do Estopa. É importante que lá no canal, alguns colegas que participam comigo aqui no canal Leonardo Estopa, inclusive, eu fiz uma experiência de cortar diretamente da reprise que estava rolando para esse programa. Então, se você estiver participando aí no canal do Estopa, é bom que você entenda que é um outro canal. Então, quem puder vir participar agora no canal oficial, que é o canal Leonardo Estopa, dá um pulinho aqui, porque as participações são do canal oficial. Então, se você já estava assistindo a reprise, você estava fazendo a reprise de um outro, funcionando no outro canal do YouTube, eu chaveei da reprise para essa transmissão aqui, que é a transmissão ao vivo, transmissão do programa de hoje. O Clicério até perguntou, assustado, mandou uma mensagem para mim se eu tinha excluído ele do hall de moderadores. Eu falei, não, Clicério, é porque é outro. Deixa eu chegar mais perto aqui. É porque é um outro canal que está transmitindo. Eu estou fazendo aqui também um teste usando outra forma de transmissão. Eu estou fazendo de uma outra modalidade aqui, porque todos os dias eu tenho consecutivos problemas e hoje eu quero ver se eu consigo superar esses problemas usando uma outra metodologia de transmissão, e eu gostaria que vocês dessem aí feedback a respeito de como que está chegando a transmissão por aí. Deixa eu trazer aqui os comentários de novo de hoje. Eu vi que o Clicério foi o primeiro a comentar, mas demorou muito para eu começar a ler os comentários e o comentário dele já sumiu. Mas eu lembro que ele fala sobre... Manda de novo aí, Clicério. Eu lembro que você falou alguma coisa de uma trégua entre ciristas. O que eu fiz? Eu fui mudar aqui, o que eu fiz foi fechar a janela de comentários, mas vou abrir novamente, eu sei que eu posso fazer isso. Eu prestei atenção, até onde eu vi, o Clicério estava pedindo aí uma trégua entre ciristas e lulistas e petistas, até porque nesse momento o que a gente menos precisa é de briga entre torcidas, né? E lulistas e petistas. Eu vou tirar esse som, gente, só um segundo. Nesse momento que a gente menos precisa. Estou abrindo de novo os comentários e acabei de descobrir. Esse som, gente, só um segundo. Estou abrindo de novo os comentários e acabei de descobrir. Agora eu fecho isso aqui para acabar com o eco. Fechei, acabou com o eco. Nesse processo aqui de abrir os comentários novamente, eu abri a transmissão ficou aqui tocando, mas enfim, problemas técnicos aqui, porque eu fiz uma nova disposição de todo o equipamento. Eu estou praticamente com a parte técnica do estúdio toda renovada e ainda estou tomando o couro dela. Deixa eu trazer aqui esse superchat. Lisete Lessa, boa noite, Léo, parabéns pelo nascimento da Luísa e sobre a camisa faz parte da vida, pais de bebê. É isso mesmo, nossa, e assim, a realidade é que eu não posso nem lá pedir a Jennifer para me ajudar a achar uma roupa, porque nós esvaziamos o quarto para fazer o quartinho da Luísa. O quartinho da Luísa estava sendo construído. Aí acabou que ele não ficou pronto, aí nós decidimos nos expulsar do quarto para o quarto que a gente tinha virar o quartinho da Luísa. E aí agora a gente continua com as obras, então, enfim, está tudo muito bagunçado ainda. E aí fica aqui um caixote no chão com as roupas todas amassadas, que é onde eu busco as roupas. Muito obrigado, pessoal, pelos compartilhamentos. Eu estou vendo aqui que já passamos de 1.122 pessoas assistindo ao vivo. Queria agradecer muito vocês que compartilharam aí nas redes sociais, né? Quem puder pegar o link dessa transmissão, colocar aí no WhatsApp, no Twitter, isso é muito importante. E para você que está assistindo aí pelo Facebook, eu gostaria de lembrar
que a qualidade de transmissão no Facebook ela é um pouco sacrificada, isso porque eu coloco uma menor quantidade de banda de internet para o Facebook para priorizar aqui no YouTube. Então, se você estiver assistindo no YouTube, a qualidade está um pouco melhor, mas lembrando que a transmissão ao vivo com participações acontece no YouTube do canal Leonardo Estopa. Se tudo correu bem, o canal do Estopa também está transmitindo, mas a transmissão oficial, onde eu leio os comentários, é aqui no canal do Estopa. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui mais alguns comentários. O Clicério fala: petistas e ciristas, façam uma trégua nos ataques entre si. Não percam o foco, pois o novo regime está se organizando contra a Previdência, estatais, professores, movimentos sociais e Lula. É bem pertinente o que fala o Clicério, né? Porque no momento em que fica uma briga na esquerda, a direita devora. E hoje eu fiquei bem impressionado, porque ontem eu estava fazendo um comentário com vocês aqui sobre uma coisa que, obviamente, sabe aquele momento em que você é derrotado? E aí você pensa assim, olha, eu fui derrotado, mas já pensou se... É mais ou menos assim, você foi derrotado, o preço é... Pensar coisa bem bizarra, né? Você foi derrotado, capturado numa guerra, e aí você pensa, olha, eu fui capturado numa guerra, você torturado, você executado, coisas ruins vão acontecer. Aí a tendência natural é que você comece a sonhar com uma luz no fim do túnel. Já pensou se o torturador virasse amigo do outro lado e as guerras acabassem? E ontem eu comentei sobre uma matéria falando que o Heleno, né, que é a pessoa, o general Heleno, que é a pessoa responsável agora, parece que pelo Ministério da Defesa, ele disse que não vai ter intervenção na Venezuela não. Ele falou, olha, aí eu fui e trouxe até um comentário aqui que muitas pessoas acharam um comentário ruim, pensando que eu estou bolsonarificando. Não estou bolsonarificando, não. O que eu comentei foi o seguinte, olha, vocês já pararam para pensar se o Bolsonaro chutasse as elites e ficasse do lado do Brasil e não pagasse as dívidas de campanha, né? Se desse um calote em Israel, desse um calote nos Estados Unidos, desse um calote nas elites brasileiras e, obviamente, o calote mais engraçado vai ser no cara lá da Havan, meter o pé na bunda do cara da Havan. E muitas pessoas falaram comigo que eu estava surtando, pirando, que, obviamente, o Bolsonaro, sob hipótese alguma, jamais faria uma coisa dessa. E ainda ontem eu criticava o fato do Bolsonaro ter a mando de Israel, né, para pagar uma dívida de campanha com Israel, ter declarado que vai mudar a embaixada brasileira para Jerusalém. Isso tem um significado diplomático muito grande, que significa que o Brasil passa a reconhecer que Jerusalém pertence a Israel. Jerusalém é um território que é berço de 3 religiões, e no momento em que você afirma que não, que é de uma só religião, você está desrespeitando as demais. Olha, eu não sei se é porque o Egito boicotou a ida do Brasil para participar lá de umas conferências dentro do Egito, ou eu não sei se é porque, de repente, a filha do Bolsonaro, que parece que tem 8 anos de idade, mas parece entender muito mais de política do que ele, não sei se talvez a filha do Bolsonaro chegou perto do Bolsonaro e falou, olha, pai, não faz isso não, isso está errado. Mas o Bolsonaro está voltando atrás, gente. Então, 2 coisas que eu confesso que me deixaram impressionado. E não vou falar com vocês que eu estou virando bolsonarista, longe disso, obviamente não. O que eu estou falando com vocês é que todo aquele desespero de que o mundo ia arrasar, que a gente estava tendo há poucos dias atrás, eles começam a serem relativizados. Isso porque o Bolsonaro falou que não, que essa coisa aí de colocar a embaixada dentro de Israel nem é tão importante assim. E me vira o Heleno e fala que não vai invadir a Venezuela. E na hora que o Paulo Guedes começa a espremer o Bolsonaro para começar a tomar as atitudes covardes que ele prometeu contra a população, o Bolsonaro parece que está batendo de frente com o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, nesse momento, está começando a fazer críticas públicas ao Bolsonaro, que é mais ou menos assim, o Paulo Guedes fez tanta promessa para o mercado, tanta promessa para as pessoas que Bolsonaro ia fazer o dever de casa direitinho, e o Bolsonaro agora começa a desafiar o Paulo Guedes. Então eu, com toda sinceridade, eu acho que se a gente fosse parar para pensar, falar, olha, o Bolsonaro vai ferrar alguém.
obviamente ele vai ferrar alguém, porque ele prometeu ao mesmo tempo agradar a todos os senhores. Isso é impossível, ele não pode agradar ao mesmo tempo empresários e trabalhadores na questão dos direitos trabalhistas. Ou ele ferra os trabalhadores e tira os direitos trabalhistas, ou ele ferra os empresários e mete o pé na bunda dos empresários e mantém os direitos trabalhistas. Alguém vai ter que se ferrar nessa história. E eu falo com vocês com toda a sinceridade, se o Bolsonaro deixar de ferrar a gente para ferrar as elites, a gente tem que comemorar muito, porque nós somos a parte mais vulnerável, a parte que tem menos condições de brigar com ele. E essas duas atitudes bolsonarianas aí dos últimos dias mostram que Bolsonaro é tão louco, mas tão louco, mas tão louco, que ele pode descumprir, inclusive, as dívidas de campanha dele. E eu falei hoje no Léo ao Quadrado que uma coisa que, obviamente, durante todos esses 3 anos que eu fiquei fazendo críticas ao Bolsonaro, a coisa que eu menos esperava do Bolsonaro é trair as elites em favor do povo. Isso é uma coisa que até hoje eu não espero. Mas eu começo a imaginar como que seria, e deixa eu aproveitar aqui para pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. É muito importante que vocês façam isso. Quem tiver no Facebook aí, a qualidade no Face está um pouco baixa, se vocês puderem vir participar aqui no YouTube, isso é muito importante. Quem estiver participando aí no Face, mas antes, por favor, façam um compartilhamento aí no Facebook. Quem estiver participando no YouTube já, compartilha aí para a gente aumentar o alcance. Sabe aquela hora que você é derrotado e você começa a sonhar, falou, já pensou se acontecesse isso? Então, vocês imaginem o seguinte, eu que estava mais ou menos 2 semanas atrás, né? 2 não chega tanto. Eu comecei a pensar nisso, inclusive, depois do resultado do primeiro turno, pensando, olha, gente, eu vou ter que correr do Brasil, morar fora do Brasil, porque Bolsonaro vai, em nome das elites, trucidar as classes mais pobres. Agora, o que aconteceu é que essa eleição do Bolsonaro foi uma eleição um pouco diferente do usual, né? O povo depositou muita confiança no Bolsonaro e o Bolsonaro hoje está numa situação, será que ele vai agradar as elites que deram dinheiro ou será que ele vai agradar a população que, de certa forma, além de ter dado voto, deu um voto de confiança e demonstrou muito carinho, né? Porque essa turma do Bolsonaro entrou do lado do Bolsonaro, começou a fazer uma campanha pelo Bolsonaro que foi uma coisa de outro mundo. Será que vale a pena o Bolsonaro meter o pé nessa turma agora para poder fazer um governo para o dono da van? Será que o Bolsonaro vai abrir mão de governar para 55% dos votos válidos no segundo turno para governar para o dono da van, para o Trump e para Israel? Aí o Bolsonaro pega e mete o pé na bunda do Trump falando que não vai ter guerra, o Heleno falou que não vai ter guerra contra a Venezuela e agora fala que não vai mexer com essa coisa de levar a embaixada não para Jerusalém, não. E aí vem mais uma. Parece que o Bolsonaro está começando a falar, inclusive, nessa coisa aí de que, olha, resolver essa questão da dívida pública, não está querendo muito mais vender as coisas. Aí eu lembro vocês de uma coisa, por mais que o Bolsonaro tenha feito essa campanha muito louca, a gente sabe que mais louca que a campanha do Bolsonaro é o próprio Bolsonaro, e o Bolsonaro fez aqueles discursos falando que tinha que fuzilar o Fernando Henrique por causa da venda da Vale. Não se assustem, se o Bolsonaro trair as elites, trair o Trump, trair Israel, trair o dono da Havan e começar a governar pela população brasileira e fazer um governo bom para o Brasil, um governo não entreguista, eu vou lá para frente da casa do Bolsonaro com a coroa e vou gritar, Bolsonaro é o rei, porque é uma coisa que vai ser completamente ilusitada, mas não inédita. Não pensem vocês que isso seria uma coisa inédita se acontecesse. Isso porque o governo militar, em 64, recebeu investimento dos Estados Unidos para fazer um governo extremamente colonial no Brasil, para o Brasil ser submisso dos Estados Unidos, só que o governo militar de 64, apesar de todas as críticas, principalmente em relação a uma política de torturas, a uma política de mortes, a uma política também de corrupção escondida, o governo militar naquela época traiu os Estados Unidos, que investiram no golpe no Brasil e começaram a governar de uma forma mais soberana. Isso não é papo meu não, eu estudei isso numa dissertação interessantíssima do Eduardo Lucas de Vasconcelos Cruz, que foi exatamente quando eu comecei a me interessar mesmo por política, como que o governo militar daquela época bateu de frente com os Estados Unidos para garantir direitos soberanos do Brasil. Então, não duvidem que o Heleno e o Mourão, de repente, tenham usado uma estratégia de ludibriar as elites para chegar ao poder e agora eles possam aí, de repente, governar para os pobres. O mais importante de eu falar isso é que, quem sabe, eu falando isso, o Bolsonaro não escuta e não pega a ideia. Eu falei isso ontem, enquanto foi hoje, ele falou aí que não, mexer com essa coisa de embaixada em Jerusalém, não. Claro que ele não me ouviu, mas
as vozes vão ecoando e todos falando juntos, a coisa pode ficar mais difícil para ele. Leandro Lima, boa noite, Léo. Parabéns a você, a Jennifer, pela chegada da Luísa. Tenha a noção de que é seu bem mais precioso. Tudo de bom sempre para vocês. E é por isso que eu começo a sonhar que será que não seria bom, de repente, o mal ficar bom, né? Porque quando a gente se torna pai, a gente não quer necessariamente brigar contra o mal. E até uma coisa muito controversa, né? Porque vai ser também uma lição interessantíssima contra os evangélicos, porque os evangélicos, não os evangélicos de verdade, tá? Eu falo os evangélicos dessas igrejas loucas aí que escutam pastores e não a Bíblia. Eles deixaram de seguir, coincidência, eu tô falando com um canal da Bênção Sem Medida, e eu começo a falar de evangélicos. Eu vou ler agora o canal Bênção Sem Medida, mas eu vou falar antes. Muitos evangélicos de grandes igrejas deixaram de seguir os ensinamentos bíblicos para seguir ordens de pastores. Isso é uma coisa muito estranha que aconteceu, infelizmente, mas o que a gente precisa fazer nesse momento é, sem sombra de dúvidas, lutar para que, de repente, essa situação aí inverta. E que, quem sabe, né? Quem sabe os militares, até uma coisa que eu falo há muito tempo, que os militares são de um viés mais nacionalista. É muito controverso imaginar que os militares vão querer entregar o que a gente tem. Estou guardando aqui, tá? Canal Bênção Sem Medidas. É muito controverso. Quem sabe eles não consigam fazer uma espécie aí de se toca governo Bolsonaro. Agora nós vamos governar para o Brasil, e se fizerem isso, todos nós temos que comemorar com toda sinceridade, porque é uma coisa inesperada, e se ela acontecer, eu acho que o Bolsonaro vai ter um apoio gigantesco da sociedade brasileira. E hoje, Bolsonaro é presidente. Agora que ele é presidente, a melhor coisa que a gente faz é convencer ele a governar pelo Brasil, porque de qualquer maneira ele vai governar. Principalmente se ele quiser governar pelas elites, porque aí não vai ter oposição do Supremo, não vai ter oposição do dinheiro, não vai ter oposição de emissoras de televisão. Se ele governar para o povo, ele pode ter aí um apoio grande da população, e com isso ele conseguir até trair as elites. Quem sabe? Sonhar não custa. Canal Bênção Sem Medida. Ontem te mandei um chat, você ficou de entrar em contato. Você deve ter esquecido, preciso falar contigo. Paulo Medeiros, abração. Olha, Paulo, vou te mandar aqui uma mensagem para você ter o meu contato. Vou te mandar depois do programa, senão eu vou interromper o programa aqui. Eu queria agradecer de coração Bertiari, os grandes apoiadores aqui do canal. A esquerda deve se unir, não há outra saída. Os inimigos estão no poder, Bolsonaro é falso. Olha, Bertiari, se o Bolsonaro for falso, a gente está feito, porque o Bolsonaro só prometeu atrocidades. Se ele for falso, significa que ele não vai cumprir o que ele prometeu. O Bolsonaro, ele sem dúvidas, se ele tivesse sido tão falsamente escroto, a gente tem que agradecer a Deus. Falar, olha, o cara foi, na verdade, ele percebeu que a sociedade está tão escrota que ele foi falsamente escroto, agora ele assumiu o poder e como ele é falso, ele ficou bom. Então, se o Bolsonaro for falso, se ele tivesse sido falso com a Havan, se ele tivesse sido falso com Trump, se ele tivesse sido falso com Israel, só nos resta agradecer, porque aí ele terá que ser bom com a gente, né? Mas é lógico, isso tudo é brincadeira, gente, especulações. A gente não pode se iludir de que o Bolsonaro, obviamente, né, se o Bolsonaro fizer uma coisa dessa, ele vai mostrar que ele é muito louco. Eu não duvido que o Bolsonaro, se governar para a população, consiga se estabelecer como um rei brasileiro, isso porque depois de Bolsonaro ele consegue colocar os filhos, estão todos na política. Então eu faço sempre as minhas análises usando ferramentas que são usadas para tomada de decisão, tá, gente? Deixa eu pedir vocês para compartilharem aí, para a gente aumentar o alcance. Quem puder compartilhar nos grupos de WhatsApp, grupos de Twitter, quem estiver assistindo aí no Facebook, eu agradeço muito se vocês puderem compartilhar no Face e depois virem participar com a gente no YouTube. Isso porque aí no Face, gente, a qualidade está menor. Então, para acompanharem aqui os comentários, é importante que vocês venham participar com a gente aqui. Igor Vale, essa tática de dizer que vai fazer coisas bombásticas voltando atrás não seria o firehosing, mais uma tática mentirosa para confundir sua militância? Igor Vale pergunta, olha Igor, eu não sei. Eu vou fazer para você a análise que eu fiz. E todas as vezes que eu faço análises, eu não uso nem búzios, nem tarô e nem astrologia. O que eu uso são as ferramentas de tomadas de decisão que são utilizadas, inclusive, pelos políticos do mundo todo. Então, quem tiver aí vontade, por exemplo, de entender como que eu faço as análises do que o Bolsonaro faria, o que seria melhor para o Bolsonaro, o que seria melhor para a gente, o que seria melhor para o Brasil,
Teoria dos jogos, né? Uma ferramenta muito interessante que eu sugiro a todas as pessoas que puderem investir nesse tipo de conhecimento, eu acho super interessante. Eu vou te explicar, Igor Vale, por que eu imagino que hoje não é impossível que o Bolsonaro faça uma coisa dessa. Não é impossível que o Bolsonaro traia as elites em favor da população mais pobre. O Bolsonaro começou essa campanha dele de uma forma muito louca, né, de uma forma opressora. Deixa eu trazer aqui também a Catiane Queiroz, que parece que não está gostando muito. Léo, desculpa, mas isso só acontecerá quando a galinha criar dente. Bozo já vendeu a alma para Trump. Melhor falarmos de articulação e mobilização realista. Mas aí que tá, Catiana, eu não estou falando que ele vai fazer isso para o bem do povo, não. Eu vou explicar para vocês por que eu imagino que ele vai fazer isso para o bem dele e não para o bem do povo. Deixa eu trazer aqui também. Rick Lukix, Léo, na sua opinião, quais as chances de vencer o Moro, o novo HC do Lula, com suporte no fato novo? Moro, você chuta quantos votos a favor na segunda turma? Olha, Rick Lukix, o que eu penso nesse momento é o seguinte. Eu vejo a situação do Brasil como sendo uma situação em que os ministros do STF estão chantageados. Pode ser que eles aceitem. Lógico que é óbvio que dentro do direito, o Lula tem o direito do habeas corpus. Mas sabe qual que é o detalhe? O habeas corpus, nesse motivo, ele traz um detalhe muito forte, que é bem maior que simplesmente a liberdade do Lula. É uma coisa muito maior que peraí, se o Moro é suspeito hoje, ele sempre foi suspeito. Se ele sempre foi suspeito, o julgamento do Lula foi irregular. Se o julgamento do Lula foi irregular, as eleições foram irregulares. Vocês entenderam? Uma coisa muito mais complicada que simplesmente libertar o Lula. Se a justiça brasileira, nesse momento, conceder um habeas corpus para o Lula ou até anular o julgamento do Sérgio Moro por questões do Sérgio Moro ser um juiz suspeito, a justiça brasileira coloca as eleições em xeque. O mundo inteiro vai falar, peraí, o Lula só foi preso para que ele não ganhasse as eleições, mas o povo queria o Lula, porque as pesquisas anteriores mostram o Lula em primeiro lugar. Se o Lula não tivesse em primeiro lugar nas pesquisas anteriores, a coisa não seria tão pesada até para os ministros do STF. Veja bem, vamos imaginar outra coisa. Vamos imaginar que fosse, vou falar de uma pessoa aqui, não que ela seja inferior, muito pelo contrário, gosto muito dele, mas vamos imaginar que fosse o Cabo Daciolo que tivesse sido preso durante o período eleitoral. Tirar o Cabo Daciolo das eleições não ia, obviamente, mudar o resultado das eleições. Vocês concordam isso comigo? Mas no momento em que o Lula foi retirado das eleições, todo o curso das eleições foi alterado. Essa alteração no curso das eleições faz com que os ministros tenham um certo medo de julgar a favor do Lula, porque se libertarem o Lula nesse momento, já está provado para a sociedade que o Moro foi totalmente parcial, que ele perseguiu o ex-presidente Lula. Todo mundo sabe isso. Só que se o STF concordar com isso, a segunda pergunta que se faz para o STF é, peraí, vocês entendem que o Moro é parcial. A pergunta que eu faço para vocês nesse momento é a seguinte, vocês acham que a eleição foi justa? Aí a tese de que a eleição foi fraudulenta vai ser referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, tirar o Lula da cadeia nesse momento não significa só libertar o Lula, significa, inclusive, chamar atenção para uma possibilidade de anulação das eleições. Isso é uma coisa muito complexa quando a gente para imaginar que foi muito difícil para as elites ganharem as eleições. E agora que as elites ganharam as eleições, vocês acham mesmo que o STF vai bater de frente com as elites numa libertação do Lula que pode custar, inclusive, a anulação das eleições? Porque se o Lula for liberto, a tese das eleições fraudadas vai ser uma tese obviamente aceita. Se o Lula começar a falar com a população, o Lula, a gente precisa admitir que ele pode ser odiado por uma parte e amado por outra, mas as duas partes da sociedade, tanto a que odeia quanto a que ama o Lula, todas essas frações da sociedade assistem o Lula, ouvem o que o Lula tem para dizer. E uma coisa eu te garanto, se o Lula começar a fazer vídeos explicando a questão do fake news do kit gay, se o Lula começar a fazer vídeos explicando a questão do uso das igrejas, o Lula pode fazer com que a população se levante contra o processo eleitoral fraudado.
Então eu acho que exatamente por causa do que pode vir após a libertação do Lula, eu acho que eles não vão libertar o Lula. Mas claro, tudo isso é muito passível aí de análise, gente. Tudo é passível de análise. Pode acontecer, pode não acontecer. Eles podem fazer um acordo. Olha, hoje o Poder Judiciário ele tem liberdade para fazer a tal da prisão condicional. E a prisão condicional tem condições. Uma condição para o Lula ficar preso pode ser ele não falar com o público, por mais que possa parecer absurdo. A própria prisão do Lula é absurda. Obrigar o Lula a não falar com o público é tão absurdo quanto a prisão do Lula, mas eles podem fazer isso. Mas o detalhe é o seguinte, se o Lula receber um habeas corpus por causa de suspeição, imediatamente abre brecha para que o processo seja todo anulado. O habeas corpus é um remédio constitucional para esse momento. Agradeço vocês pelos compartilhamentos, estamos chegando aqui a 2.000 pessoas assistindo ao vivo pelo YouTube no canal Leonardo Estopa, porque o canal do Estopa também está transmitindo. Eu queria convidar vocês que estão no Face para compartilharem por aí, virem participar com a gente aqui, é muito importante esse diálogo a respeito de política, economia, direito, enfim, esse bate-papo a respeito desses assuntos aqui na internet. Então, para vocês entenderem, se o Lula é liberto por um habeas corpus, que é como se fosse um remédio provisório, automaticamente isso abre brechas para que o processo seja todo anulado. Vocês entenderam? Se o Lula for liberto porque o Moro é suspeito, o processo tem que ser anulado, porque um processo realizado por um juiz suspeito, ele tem que ser anulado. Se o processo é anulado, o Lula não é condenado. Se o Lula não é condenado, as eleições retiraram o Lula do processo eleitoral, né, de uma forma injusta. O povo já começa a contestar as eleições. Então, por mais que eles deem um habeas corpus provisório para o Lula ficar em casa sem poder falar, eles vão ter que responder sobre a anulação do processo. Como que eles vão responder um habeas corpus provisório de forma positiva, mas lá na hora a mesma tese vai ser usada pedindo a anulação do processo e eles não vão aceitar a anulação do processo? Então, o STF agora tem que decidir se faz o que é certo ou se faz o que mandam as elites. É o que eu penso, Rick Lux. Deixa eu trazer aqui Francisco Salles de Mello. Léo, o Evangelho de Jesus é revolucionário na época. É da inclusão dos marginalizados. Ser evangélico hoje é acolher os que repetem hoje os atos de Jesus naquela época. Seguir Jesus é não aceitar os pobres, poderes e os privilégios. Exatamente, Francisco Salles de Mello trouxe aí um super comentário. Eu gosto muito de comentar sobre o Evangelho e muito sobre a passagem de Jesus na Terra. Respeito vocês que não acreditam, tá, gente? Mas o ensinamento deixado por Cristo é um ensinamento suficiente para desalienar toda a sociedade brasileira. O grande problema é que, para evitar que o ensinamento deixado por Cristo chegasse nas pessoas, várias igrejas surgiram ao redor do mundo para distorcer o Evangelho de Cristo. Se a gente prestar atenção no que Cristo fez durante sua passagem na Terra, a gente vai ter aí uma situação em que muitas pessoas vão fazer a hashtag Somos Todos Satanás, porque eles vão perceber que todo o ideal comunista foi, antes de ser teorizado por vários filósofos, foi teorizado aí por Jesus Cristo. Essa ideia de você amar o próximo como a si mesmo não inclui apenas aquela coisa de, bandido bom é bandido morto, não, inclui também redistribuição de renda, inclui tudo. Então a gente está com vários satanistas aí abrindo igrejas evangélicas para desviar a atenção do povo que gostaria de buscar a Cristo para os interesses pessoais deles. Muito obrigado, Francisco Salles de Mello. Muito obrigado, Bert Ari. Léo, Lula livre seria ideal para a união da esquerda brasileira, torcendo muito para que isso ocorra. Olha, Bert Ari, hoje a gente tem uma crise séria na esquerda e essa crise ela não começou agora, tá, gente? É uma crise que já vem de muito tempo. Eu fiz vídeos falando sobre o fim da esquerda. Essa crise acontece exatamente porque a gente tem muita gente querendo brilhar na esquerda, muitos políticos querendo serem os protagonistas da esquerda, querendo ser aí os herdeiros da esquerda, e isso só causa divisão. Essa situação é uma situação bem complexa que, inclusive, criou brechas para a eleição do Bolsonaro. Lógico, sem fake news não haveria Bolsonaro. Então, a eleição do Bolsonaro é a eleição do fake news. Mas a gente precisa admitir que se a esquerda estivesse toda junta lutando contra o fake news desde o início, não haveria a mínima possibilidade.
do Bolsonaro ter vencido com aquelas propostas bizarras que ele fez. Muito obrigado, Bertiari, pela contribuição, muito importante para o crescimento dos canais, para a sobrevivência dos canais. Muito obrigado, Estela Maris Melim. Léo, parabéns pelo nascimento da Luísa. Luísa ou Luísa? Vai ser Luísa com Z, Estela Maris Melim. A decisão foi da Jennifer, ela já chegou e já deu a ordem, falou que tem que ser assim. Aí para matar a Jennifer de raiva, eu falei com a Jennifer assim, essa brincadeira, lógico, gente. Eu falei assim, olha, Jennifer, se o Bolsonaro for eleito, eu vou registrar de Jaira. Ela fica possessa. Aí eu falo com ela assim, porque eu não fiz o registro ainda, porque tá uma correria danada. Quem ainda não tem a experiência de ser pai, eu não tinha nenhuma. Primeiro a gente recebe um papelzinho, que é uma declaração de nascido vivo, que serve aí para substituir a certidão de nascimento por uns 15 dias. E hoje, por exemplo, o bicho pegando, eu não dormi um segundo essa noite. Aí eu já estava bêbado de sono, aquela hora que a adrenalina bate assim, que a gente está com o corpo todo formigando. Aí a Luísa começou a ficar mais amarela que esse quadrinho aqui do Superchat, ficando cada vez mais amarela, porque não tem sol, não dá para dar banho de sol. Aí eu usei os meus conhecimentos técnicos, né? Gosto muito dessas coisas de luz. Fui lá, pensei, vou fazer um paliativo, busquei um refletor LED, coloquei um filtro azul para ficar uma luzinha azul em cima dela, mas hoje de manhã o amarelão estava tanto, correram para o hospital. Nesse meio tempo que correram para o hospital, o vovô da Luísa, que é o seu Arlindo, foi dirigindo, porque eu não aguentava nem sonhar em dirigir. Aí eu consegui dormir 3 horas. Foi, digamos que desde o nascimento da Luísa até hoje foi um dia muito feliz nesse sentido. Eu consegui dormir 3 horas. Mas a Estela, muito obrigado, Estela Maris, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. E deixa eu agradecer mais uma vez aqui também, Bertiari, agradecer também deixa eu ver o que está acontecendo com o meu mouse, meu Deus. Francisco Salles Melo, muito obrigado, Francisco. Muito importante, eu acho muito, muito legal quando as pessoas trazem posicionamentos cristãos nesse programa. Eles são muito bem-vindos porque eu tenho eu tenho respeito por qualquer religião, e quando você tem respeito por qualquer religião, você respeita também a pessoa que não acredita em religião nenhuma, você respeita o agnóstico, você respeita o ateu. Então, respeito é isso. Respeitar qualquer religião, inclusive aqueles que não têm nenhuma religião. Mas eu acho muito bonito quando as pessoas conseguem trazer a parte da religião, que é a parte boa para a humanidade. Então, ainda que você não acredite na existência de Jesus Cristo, ainda que você não acredite na existência de Deus, se você conseguir buscar dentro da religião aquilo que é bom para todo mundo, você vai ser uma pessoa melhor, pode ter certeza. O que não pode acontecer é você procurar religião em igrejas que estão adaptando a palavra de Cristo ou a palavra que foi deixada como inspiração de Deus, né, para quem acredita que é a palavra que foi deixada como inspiração de Deus, que seja isso, para quem acredita que é simplesmente o Cristo que fez uma passagem na terra e deixou aquilo sem ser o Filho de Deus, para quem acredita nisso, entenda dessa forma, mas se você distorce essa palavra para ganhar dinheiro, você não está apresentando o cristianismo. E eu chamo a atenção disso porque muitas pessoas da esquerda acabaram pegando birra do cristianismo, como se a gente pudesse olhar para essas igrejas que apoiaram o Bolsonaro e que são igrejas que têm a única finalidade de controle ideológico e de enriquecimento dos pastores e tentar tirar dali o cristianismo. O cristianismo não está ali, gente. Para vocês terem uma ideia, essas igrejas, só fazendo um comentário aqui para vocês terem uma ideia do que são esses super pastores donos dessas igrejas. É a coisa mais engraçada do mundo, vocês vão começar a perceber agora. Olha, essas igrejas são espécies de mini monarquias dentro da terra. E essas mini monarquias, elas acabam criando uma estrutura de monarquia mesmo. Nessas igrejas, o dono da igreja é o rei, os filhos são os príncipes. Aí acontecem coisas engraçadas e bizarras nessas igrejas, que não são, no meu ponto de vista, não são igrejas cristãs, são simplesmente estruturas sociais que eles criaram como mundos paralelos. Nessas igrejas, o pastor é o rei. Aí nascem coisas interessantes. A filha do pastor é a princesa. Vocês podem prestar atenção que a filha do pastor pode ser feia, mas tem um monte de menininho querendo a filha do pastor, porque ela é a princesa. O filho do pastor é o príncipe. É uma igreja que está lá como convívio social, mas o filho do pastor é o cara que pega todo mundo, né? É o príncipe. E nessa situação de mini monarquia, existem os conselheiros, né, que seriam os parlamentares. Então tem uma luta danada para virar diácono, uma luta danada para ter posto dentro dessas igrejas. Por quê? Porque essas pessoas que às vezes não conseguem se realizar
No mundo fora da igreja, por exemplo, o cara não consegue fazer sucesso como cantor fora da igreja. Ele nem acredita em Deus, mas ele começa a cantar coisa. Muita gente conhece muitas pessoas que são assim, né? Nem acreditam em Deus, usam a igreja para cantar ali, porque se não fosse ali não cantaria em lugar nenhum, não tocaria em lugar nenhum. A pessoa, obviamente, não conseguiria ser eleito para vereador, mas dentro da igreja ele conseguiu um cargo de um certo status. E ali eles vão criando esse mundo paralelo deles. Não tem absolutamente nada a ver com o ensinamento de Jesus Cristo, que é exatamente o contrário. Jesus Cristo fala várias vezes, né? Os evangelhos trazem que Jesus Cristo falou várias vezes que ele não veio para ser o bambambam, para ser servido, ele veio para servir. Agora vocês já imaginaram um Jesus Cristo que veio para servir, estar sendo representado aí por diáconos que, a partir do momento que se transformam em diáconos, começam a comprar um terno mais caro, uma gravata mais cara e pedem respeito para os demais membros. É mais ou menos assim: olha, mísero membro dessa igreja, eu sou o diácono. Olha, peraí, eu sou filho do pastor. Né? Tipo assim, o cara chega perto da menininha e fala, o cara às vezes é feiozinho, né? Chega perto da menininha da igreja, a menininha dá aquela olhada, não, peraí. Você não tem opção, você tem que ficar comigo, eu sou o filho do pastor. Né? E da mesma forma, a filha do pastor levanta o queixo e é a princesinha da igreja. Eles conseguem montar mini monarquias dessa forma. E nesse sentido, gente, eu falo que hoje a melhor forma da gente libertar a sociedade brasileira é apresentar para as pessoas o evangelho. Se as pessoas conhecerem o evangelho de Cristo, elas pulam fora dessas igrejas. Muitas pessoas são dependentes disso. Eu conheço várias pessoas que estão nesse contexto porque elas dependem disso, elas querem viver esse contexto. São hipócritas. E o próprio Jesus Cristo falou a palavra hipócritas várias vezes, e eu vejo, né, quando às vezes eu escuto a Bíblia narrada por Cid Moreira faz aquela voz, hipócritas. Hoje eu, obviamente, não conseguiria fazer a voz do Cid Moreira, mas ele faz uma interpretação hipócritas. Aquele hipócritas que a gente sabe que Jesus Cristo não falou daquela forma, que na Bíblia não tem a entonação de Jesus Cristo. Mas ele estava falando, obviamente, com esses pastores aí. Mas agora eu vou falar com vocês a coisa mais engraçada que a gente percebe nesses pastores que talvez vocês não conseguiram perceber. Indiferente, gente, olha, eu não estou criticando religião, estou falando qual que é a realidade. O sistema financeiro do mundo, ou seja, o cobre, o dinheiro, o poder, ele é controlado por bancos judeus e por bancos árabes. Por isso que tem esse conflito. Tem gente que fala, mas o conflito que existe no mundo entre árabes e judeus é por causa da religião. Que nada! O conflito é pelo controle financeiro do mundo. É bancos árabes, bancos judeus. Então tem lá, por exemplo, banco que é da Síria e tem o banco dos judeus. Aí fica essa briga para saber quem vai controlar o dinheiro do mundo. Aquela coisa do pink cérebro lá, nós vamos dominar o mundo. E aí, nessa situação aí, de bancos árabes e bancos judeus, a gente está numa situação que, porque somos uma religião que, de certa forma, nasceu do judaísmo, né, os cristãos aqui no Brasil, nós temos aqui vários pastores que o sonho deles era, na verdade, ter nascido de mãe judia, porque para ser judeu genuíno tem que nascer de mãe judia. Aí, se vocês prestarem atenção, é até muito engraçado, gente, é muito engraçado. Como que esses pastores capitalistas, esses pastores financeiros, esses pastores que só querem dinheiro e poder, eles tentam de todas as formas se autopromoverem a judeus, porque eles acham que os judeus, por serem os donos do capital financeiro, os bambambam, não tem nada melhor que ser judeu. É mais ou menos assim. Tem um cara lá, né, eu tinha um colega, um bobão, lá em Ponte Nova, Dimar, o bicho bobo esse Dimar. E o negócio do Dimar era maçonaria. Ele nem tinha noção do que era maçonaria, mas ele ficava pendurando o símbolo da maçonaria. O sonho dele era ser da maçonaria. O sonho dos pastores evangélicos brasileiros era ter nascido judeu. Só que você não vira judeu, não. Tem que nascer de mãe judia, lógico. Você pode até fazer algumas sinagogas aceitam uma conversão de ideologia, mas não, judeu mesmo, puro sangue. Tem que nascer de mãe judia. Aí os caras chegam ao ponto ridículo, daqui o pastor aqui da Lagoinha, Márcio Valadão, né, deixa lá o cabelo igual de judeu, coloca aquela cuiazinha. Se vocês prestarem atenção no Edir Macedo, né, das pessoas mais inteligentes do mundo, obviamente, a gente precisa admitir, mas uma coisa, ele pode ser inteligente, riquíssimo, mas ele não nasceu judeu, aí fica lá tentando pôr barbinha de judeu, tentando usar roupa de judeu, tentando fazer ritual de judeu, mas nunca conseguiu ser judeu. Aí o que eles fazem? O que esses
pastores do cobre, né, os pastores do níquel, esses money pastores, não sei como eu diria, esses pastores aí capitalistas fazem para tentar realizar esse sonho poderoso deles aí de serem judeus, eles colocam símbolos judeus do Velho Testamento. Engraçado, né? A nova aliança é exatamente o ensinamento trazido por Jesus Cristo para selar, não ignorar, mas selar a aliança anterior e trazer uma nova aliança. É mais ou menos, vamos fazer um contrato novo aqui, gente, esquece o velho, vamos fazer um contrato novo. Então, beleza, tudo que a gente tiver que procurar de informação, a gente vai procurar no contrato novo. Mas os pastores dessas igrejas, que na verdade sonharam a vida inteira em serem judeus, não porque judeu é bom, porque ninguém queria ser judeu durante o nazismo, todo mundo quer ser judeu agora, que os judeus estão ricão, né? Isso é hipocrisia total. Esses pastores aí, que agora que os judeus estão controlando o dinheiro do mundo, eles querem ser judeus, eles vão lá, deixam a barbinha crescer, põem símbolos judaicos, não pregam o cristianismo. A maioria dessas igrejas, elas pregam o judaísmo de submissão, né? Eles não estão pregando o judaísmo que é pregado por os judeus. Eles estão pregando o judaísmo que os judeus pregariam para os povos não judeus. É mais ou menos assim. Nós, judeus, temos o direito de tudo, vocês não judeus têm que aceitar e pronto. Então, esses pastores que se deram ao, digamos, desluxo de fazerem uma coisa bizarra como essa, eles estão aí distorcendo o cristianismo, porque eles não, obviamente, eles não ensinam da vida de Cristo, eles não pregam o cristianismo de verdade, eles tentam de todas as formas serem amiguinhos dos judeus, tentam vestir como judeus, tentam ser judeus, e para isso eles pregam um judaísmo de submissão dentro do Brasil. Se a gente começar a mostrar para as pessoas que procuram Cristo que o que é pregado nessas igrejas do cobre, essas igrejas do dinheiro, na verdade, é uma doutrina de submissão ao judaísmo, a gente consegue libertar as pessoas, porque tem muita gente que está procurando ali é Cristo. Não é uma forma de ser submisso ao judaísmo, mas isso aí depende de muito esforço. Francisca Lima mandou um superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu agradeço muito vocês, muito obrigado. O colega falou ali, papo estranho. Não é papo estranho, não. Eu estou falando por causa do seguinte, ô colega. No momento que você acha, eu não consegui ler o seu nome, passou muito rápido, e o colega ali fala também, Ustra Carlos Alberto, Estopa, vai procurar um emprego. Ustra, deixa aí o contato para eu mandar o currículo, talvez você está empregando, né? Eu vou, obviamente, gosto muito dessas coisas de trabalhar, mando o currículo, você manda para mim aí o seu contato, mando, paga direitinho, tá? O Estopa, que o Estopa agora tem que cuidar da Luísa. Olha só, gente, não pensem vocês que essa conversa a respeito da podridão por detrás das falsas igrejas brasileiras é uma coisa fora da nossa linha de discussão, não, isso é muito importante. Se não fossem as igrejas terem se vendido para as elites para conseguir fazer o que elas fizeram, obviamente o Bolsonaro não teria conseguido fazer o esquema do fake news. Então, hoje, o nosso trabalho de resgate da sociedade brasileira começa pelo resgate do cristianismo. Eu falo com vocês por causa do seguinte, nós estamos num país cristão, e esses pastores, falsos pastores, estão doutrinando as pessoas em nome de Cristo. Então tenham certeza de uma coisa, se a gente não libertar essas pessoas desses falsos pastores, vocês podem ter certeza absoluta que nas próximas eleições eles vão vender a opinião deles da mesma forma. Eu vi vídeo de igreja, e essa é outra coisa que eu vou comentar aqui, que é o seguinte, é uma forma da gente mostrar para as pessoas que estão alienadas dentro dessas igrejas como que tudo lá é mentira. Essas igrejas, não estou falando que isso não aconteça, isso pode acontecer sim, tá, gente? Essas igrejas falsas, o que eles fazem normalmente é o seguinte, eles têm um grupo de atores que fazem de conta que estão recebendo Satanás. Esses atores que fazem de conta que estão recebendo Satanás, eles rodam as várias igrejas. Por isso que as igrejas grandes, elas conseguem fazer mais pirotecnia. Uma igreja gigante, ela consegue ter aí, vamos pensar que uma igreja tem, vamos pensar aí, 5.000 unidades. Eles podem ter aí, pensamos, 1.000 atores que vão rodando as igrejas fingindo que estão recebendo o demônio. Essas pessoas chegam bem caracterizadas e você não consegue reconhecer essa pessoa em outra igreja depois. E elas vão girando, aí elas fazem, que eu vim para matar, para destruir. Elas fazem aquela pirotecnia e acabam impressionando as pessoas. E aí eu dou uma dica para vocês. Dá para libertar muitas pessoas se vocês conseguirem mostrar para essas pessoas que essas mesmas pessoas que caíram numa igreja hoje estão caindo na outra amanhã. Eles ficam rodando igrejas. Esquema importante que as pessoas precisam entender. Esquema de lavagem de dinheiro na igreja. Presta atenção naquele cara que entrou numa igreja de uma hora para outra e doou 50 mil reais. Olha se vocês conseguem ver aquele cara de novo na igreja.
Não, aquele dinheiro lá é dinheiro público, que entrou naquela igreja para ser lavado, doação. A partir do momento que é doação, passa a ser da igreja. Então, são vários esquemas que as pessoas precisam conhecer para que a gente consiga tirar essa estrutura de poder que aconteceu no Brasil hoje. Eu vi vídeos de pessoas dentro das igrejas fazendo essa pirotecnia, esse teatro. Aí o pastor estava perguntando, olha, se o diabo fosse realmente idiota, né? Como se o diabo fosse besta o bastante para falar abertamente quais são os planos dele, né? Mais ou menos assim, você tem um plano de guerra para destruir o outro país. Aí você vai conversar com a diplomacia do outro país e fala, olha, eu vou atacar o seu país com um míssel tal que vai chegar em tal lugar, no dia tanto, às tantas horas, 5 caças vão levar armas nucleares e atacar tal lugar, você vai passar toda a rota de destruição do inimigo para o inimigo. Não, mas na igreja tem gente que acredita nisso. Aí me aparece uma pessoa lá no meio da igreja e fala assim, tá lá fazendo a pirotecnia do demônio, demônio, aquela palhaçada toda. Aí o pastor, que é um outro ator, muito pilantra para fazer uma coisa dessa, vira e pergunta, olha, eu quero saber o que você vai fazer. Eu vou destruir o país. Mas como é que você vai fazer isso? Eu vou chegar lá. Aí o pastor pergunta, e como é que você vai destruir? Eu vou fazer menino virar menina, menina virar menino. Né? Ou seja, a mesma retórica de que o PT traria aí uma ideologia de gênero para converter menino e menina, aquela história que o Jean Willis faria um projeto para que você entrasse dançando no hospital com sexo, voltasse com o outro, uma semana depois está arrependido, volta lá e troca de novo. A mesma bobeira que pegou muita gente foi explorada amplamente nos palcos dessas instituições. Não são altares, altar é um lugar que você vai para louvar a Deus e não para fazer pirotecnia e falar mentiras. Então é muito importante que a gente seja pronto para admitir que, sem acabar com isso, a gente nunca vai acabar com o problema. O problema maior está na ordem ideológica. O problema maior está nesse domínio ideológico que igrejas e emissoras de televisão conseguem fazer sobre a população. Isso é muito importante. Deixa eu ver como é que estão os comentários. Moro é tão honesto que recebia dinheiro da Odebrecht. Roubou o Banestado também. Quem fala isso é o Tim Almeida. Eu não sei se ele recebia dinheiro da Odebrecht, Tim. O que eu sei é que casos como o Tacla Duran nunca serão investigados. Né? Ou seja, o brasileiro nunca vai saber. Não pense que você entende de religião. Carlos Gustavo Godoy Ilha. Ah lá, ofendi o Carlos Gustavo Godoy Ilha. O Carlos Gustavo está precisando de libertação. Libertação da mentira. Olha, Carlos, já que você ficou nervoso, eu vou te falar uma coisa com toda a sinceridade. Se tem uma certeza que eu tenho, é que você também não entende. Porque, olha, se tem uma certeza que qualquer um pode ter, é que religião é exatamente isso, é não ter certeza. Ninguém entende propriamente de religião. Ninguém entende de uma forma tão clara assim de religião. E eu falo com especial com você, respeitando todas as pessoas que acreditam nisso, todas as pessoas. Mas eu queria chamar para vou chamar vocês para uma reflexão. Eu sei que tem muitos evangélicos aqui, muitos evangélicos que são fiéis à religião e a Cristo, e obviamente jamais seriam iludidos por falsos pastores. Mas só para chamar a atenção sobre a pirotecnia nas igrejas, que não pense que você entende de religião, fala o Gustavo Godoy Ilha. Há muito tempo atrás, eu vi uma manifestação de extrema vaidade de uma pessoa, amiga minha, estávamos essa amiga minha, uma outra amiga que, nesse caso, é casada. Deixa eu explicar de uma forma melhor. A esposa de um primo meu, que eu gosto muito, a irmã dessa esposa do primo meu, que eu gosto muito, e o primo meu, que eu gosto muito, todos nós, numa igreja. E eu vi que a irmã da esposa do primo meu, que eu considero minha prima, a irmã da esposa do primo meu, ela estava falando em línguas. Tem várias pessoas que falam em línguas, né, gente? Línguas dos anjos, etc. e tal. E é interessante que, a partir do momento que ela começou a falar em línguas, ela passou a ter um respeito diferente na sociedade. No momento que ela começou a falar em línguas, ela passou a ser mais respeitada. Vou falar com vocês de falar em línguas. Canal da Bênção Sem Medida, manda aqui um superchat. Eu guardei aquela hora, vou guardar de novo aqui, caso eu tenha perdido, caso tenha vindo errado aquela hora, não sei
porque você mandou mais uma vez, mas está guardado. Eu entro em contato logo depois. Canal da Bênção Sem Medida, muito obrigado. Muito obrigado, Regina Gomes, pelo superchat, muito importante pelo crescimento dos canais. Eu fico muito feliz que se tem uma pessoa que tem um canal que chama Canal da Bênção e está aqui assistindo essa live, é porque é uma pessoa que quer a libertação das pessoas que estão sendo iludidas. Eu tenho certeza que é uma pessoa que vai trabalhar nesse sentido. Só de estar aqui tendo paciência de me escutar. Então, eu falando com vocês sobre essa questão, também dentro das igrejas, e eu estou dedicando um pouquinho a falar sobre as igrejas, porque elas foram fundamentais na ludibriação do cidadão brasileiro, nessa questão aí da mamadeira do kit gay, todas essas mentiras vieram, obviamente, a partir do impulsionamento de WhatsApp, mas de dentro das igrejas também. Aí essa irmã da esposa do meu primo, ela começou a falar em línguas, coloca a mão na cabeça e começa a falar em línguas. Respeito muito as pessoas que falam em línguas e respeito também as pessoas que acreditam no dom de falar em línguas. Eu queria chamar vocês para a seguinte reflexão. No momento que essa pessoa começou a falar em línguas, ela passou a ser mais respeitada na igreja, começou a ter aí um certo glamour na igreja, né? Uma pessoa que falava em línguas. E é interessante que no Evangelho de Mateus tem uma parte muito legal que fala exatamente sobre o grande problema das religiões, que são as pessoas deixarem de fazer as coisas porque precisam fazer para fazerem as coisas para ganharem com isso um certo glamour, né? E Mateus fala que Jesus Cristo deixou bem claro que se você estiver procurando qualquer tipo de recompensa na terra, seja ela a nível de pagamento financeiro ou a nível de status, você já perdeu sua recompensa no céu. E eu vi que ela ficou muito feliz com esse negócio aí, das pessoas gostarem da ideia dela falar em línguas, né? Falando em línguas, agora tendo mais respeitabilidade nas igrejas. E aí eu chamo a atenção de vocês, de quantas pessoas vocês já viram falar em línguas? Não estou falando com vocês que é impossível falar em línguas, inclusive está na Bíblia, tem a noite de Pentecostes que eu vou falar com vocês a partir do momento, depois que eu li a Catiane Queiroz. Correto, estou revoltada com essas seitas, acho que eles têm que serem responsabilizados pelo que está acontecendo. Acho que Lula tem que ser padrinho da Luísa. Já pensou, Catiane Queiroz? Muito obrigado pelo superchat, pela dica. Vamos arrancar o Lula da cadeia para que ele seja padrinho da Luísa. Jasmin Tsuruta, bem-vinda, Luísa, parabéns, papai Léo, parabéns, mamãe Jennifer, muito obrigado, Jasmin Tsuruta, pelo superchat, pelos parabéns, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo, pessoal, agradeço de coração. Vou falar mais um pouquinho aqui sobre a questão do falar em línguas, porque é uma coisa muito complicada. Para a gente falar sobre isso, a gente precisa antes de pedir às pessoas que acreditam nisso para que me respeitem, para que me perdoem, né, se vocês imaginarem que o que eu estou falando aqui é desrespeito. As pessoas que já conseguiram falar em línguas, eu gostaria de chamar a vocês à reflexão, se não seria isso que eu estou falando aqui. Olha, vamos imaginar que na noite de Pentecostes, muitas pessoas aqui não são cristãos, daqueles que realmente conhecem a fundo a questão bíblica e tal. Muitos aqui são ateus, muitos aqui são de outras religiões, mas só para vocês entenderem de onde veio falar em línguas, acessibilidade musical, Fabiano Freitas, muito obrigado, Fabiano, pelo superchat. Para vocês entenderem essa questão de falar em línguas, gente, olha, o primeiro momento em que a Bíblia conta que houve uma confusão da língua dos homens é quando os homens estavam construindo a Torre de Babel para, sei lá, de repente aí superarem Deus. Mas no momento em que a palavra de Deus precisava ser difundida entre várias nações, um obstáculo que existia naquele momento, obstáculo, tá? Prestem atenção para vocês entenderem como que o teatro às vezes ilude pessoas e o teatro às vezes conquista pessoas. O obstáculo que existia no momento era que existiam várias comunidades e essas comunidades falavam diferentes línguas e todas essas comunidades estavam naquele lugar para escutar a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Isso não é uma pregação, não tem autoridade para pregação. Estou chamando a atenção para vocês de como que é incoerente quando vocês verem uma pessoa falando que está falando em línguas. Na noite de Pentecostes existia um empecilho para a palavra de Deus chegar às pessoas. Existiam pessoas lá que falavam várias línguas. Aí eu vou chamar a atenção de vocês do seguinte. Bom, eu gosto muito de analogia, eu vou fazer uma analogia sobre uma situação que é plenamente comum hoje. Vamos imaginar que você mora na Europa, e a Europa é um lugar que o bicho pega exatamente porque na Europa, se você andar aí a distância de um estado para o outro no Brasil, você chega aí e passa por 5 línguas diferentes. Então vamos imaginar que você muda para Portugal. Chega em Portugal, é bem mais fácil, né? Língua portuguesa, e você começa a receber pessoas da França, da Itália, da Inglaterra, tá tudo do lado ali, né? Da Alemanha. Chegaram 4 línguas diferentes e você precisa pregar o evangelho para 4 línguas diferentes além da sua.
O bicho pegou, né? Tá você ali e outras pessoas precisando pregar o evangelho, a palavra foi deixada e de uma hora para outra você não consegue passar a informação para essas pessoas porque elas não falam sua língua. Então aí vem o Espírito Santo e ensina para aquelas pessoas que estão pregando o evangelho todas as línguas presentes naquela sala para que o evangelho possa ser levado para todas as línguas. Então qual foi a finalidade do dom de línguas na noite de Pentecostes? Tirar uma barreira linguística entre o evangelho e as pessoas. Tirar uma barreira linguística entre o evangelho e as pessoas. Tirar a barreira. Tirar. Pensem comigo. O evangelho precisava chegar para as pessoas, a palavra de Deus precisava chegar para as pessoas, e os ministros de louvor, as pessoas que estavam lá naquele momento, os pastores, seja lá qual determinação que eles tinham naquela época, eles olhavam e falavam, olha, sinceramente, tem um alemão ali, eu não sei falar alemão, tem um inglês ali, eu não sei falar inglês. Não eram essas línguas, tá, gente? Isso é uma analogia que eu estou fazendo. Então vem o Espírito Santo e dá o dom das línguas para essas pessoas, e essas pessoas começam a falar as línguas de todos os presentes, e conseguiram pregar o evangelho para todo mundo. Então, o dom de línguas veio para que as pessoas tivessem dom de pregar o evangelho. Aí eu vou contar uma história que eu escutei, e essa história é uma história que foi testemunhada por várias pessoas, cada religião tem uma explicação diferente para isso. Mas tem um pastor brasileiro que chegou na França e aprendeu francês em 2 dias. Cada religião tem uma explicação para isso. O kardecista acredita que essa pessoa tenha vivido na França na encarnação passada, e na hora que ela chegou na França nessa encarnação, ela resgatou tudo. Isso é uma religião que precisa ser respeitada, a gente não precisa brigar com religiões. Já o cristão acredita que aquela pessoa recebeu um dom de línguas, passou a falar francês em 2 dias, eu não consigo, com toda sinceridade, então para mim foi um ato extremamente diferente. E ali ela conseguiu pregar o evangelho dentro da França, com 2 dias dentro da França. Beleza. Agora, por que eu critico essa questão dessas pessoas que falam em línguas e ficam na frente lá do não é altar, tá? Altar é somente em igrejas. Altar é onde você louva a Deus. Para mim aquilo é um palanque onde você pede dinheiro. Essas igrejas aí para mim não tem altares, tem palanques. Então me chega uma pessoa num palanque da igreja, toda maquiada, e eu estou falando de experiência própria, né, que é a irmã da minha prima. Chega uma pessoa toda maquiada, com um salto alto, com uma roupa de luxo, cabelo todo feito lá com luzes e etc e tal, ouro pendurado aqui, e começa. A xalabra cantra, xalabra cantra. Isso é completamente... Olha, eu vou falar inclusive das pessoas que já fizeram isso sem má intenções, tá? Isso é completamente contraditório e contra os princípios do dom de línguas. O dom de línguas não é você falar uma coisa que ninguém vai entender, muito pelo contrário. O dom de línguas é você conseguir falar uma coisa que as outras pessoas vão conseguir entender. O dom de línguas não é você aprender a falar 5 idiomas de uma vez só. O dom de línguas é um pastor que foi criado dentro da extrema pobreza, conseguir chegar e converter um magnata riquíssimo que precisa da palavra de Deus, aquela pessoa ali que não sabe o português culto, ele teve o dom de língua de chegar no coração de um cara milionário. O dom de língua é um cara que às vezes extremamente rico e vai ser extremamente criticado por aceitar Jesus, por exemplo, vai falar, olha, esse cara aí, muito rico, por que ele deveria aceitar Jesus? Aí ele tem o dom de língua de nunca ter falado nunca ter conversado com pobres na vida, mas no momento que ele converte, ele consegue chegar dentro de uma favela e conversar com as pessoas da favela que nunca falaram a língua dele de uma forma que ele consegue converter as pessoas de dentro da favela. Isso é dom de línguas. Ficar falando a xalabra cantra não é dom de línguas. E por que pessoas que acreditam em Deus e não estão com más intenções fazem isso? As pessoas que estão procurando fama na igreja, estão querendo ter um status na igreja, começam a fazer isso com segundas intenções. Isso é uma forma de falar, olha, eu não tenho dom para cantar, eu não tenho dom para tocar nenhum instrumento e eu não sou filho nem filha do pastor, mas eu consigo fazer aquele barulho e falar que eu falo em línguas. Aí o cara consegue um certo status na igreja. Já as pessoas que estão bem sensíveis em termos de sentimentos, as pessoas que estão muito vulneráveis, está com um parente doente, está com uma doença grave, né, está com um problema sério, elas escutam aquilo e sentem a necessidade de estarem próximas de Deus e elas começam a repetir aquilo. E essa loucura vai se repetindo e é uma loucura completamente fora da Bíblia. Então, se você aí é uma das pessoas que já chegou dentro de uma igreja e falou em línguas, você não estava falando em línguas. Você estava fazendo um ruído para tirar de dentro do seu coração o seu desejo de estar próximo de Deus. Você não precisa fazer esse ruído, basta você abrir uma Bíblia e sair daquela igreja. E se aquela igreja te ilude nesse sentido, aquela igreja não é uma igreja que procura Deus.
Então, falei demais sobre igreja hoje, peço desculpas para quem não gosta desse assunto. Vou mais uma vez falar com o Bert Ari aqui, agradecer pelo superchat. Deixa eu trazer aqui os comentários. Cadê os comentários aqui? Bate-papo ao vivo. Eu queria convidar as pessoas que estão assistindo aí pelo Facebook. No Facebook vocês não conseguem ler esses comentários aqui em todas as transmissões. Isso porque, gente, no Facebook eu transmito com menor qualidade. Então, se vocês puderem compartilhar aí no Facebook e virem para cá, para o YouTube, lembrando vocês que agora eu vou passar a reprisar essas transmissões todos os dias no canal do Estopa. Hoje eu fiz uma transmissão e pedi ao pessoal uma dica de qual o melhor horário para fazer uma reprise. Então, o programa de hoje reprisa amanhã no canal do Estopa. Eu estou procurando o melhor horário. Quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, pode copiar aí. Quem tiver no Face, eu esqueci de falar isso hoje, tá, pessoal? Olha, o link dessa transmissão está nas descrições. Então, se você for nas descrições do vídeo, tem o link para essa transmissão. Como o canal Leonardo Estopa foi de última hora, eu não sei se eu consegui colocar o link. E quem puder aí convidar pessoas para se inscreverem no canal, se você puder se inscrever no canal Leonardo Estopa, também no canal do Estopa, eu agradeço muito. E quem puder clicar aí no curtir também, isso é muito importante. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver os comentários aqui, até para a gente ver como é que estão as opiniões. Liberte-se das religiões. Apareceu um ali que fala liberte-se das religiões. Então, gente, eu estou lendo o comentário de liberte-se das religiões. A melhor forma de conhecer a verdade é analisar a história, estudar de onde veio as religiões e seus fundamentos. Severino Raimundo, o coiso é gay. Com Marcos Felicianos é a bicha Alexandre Frota. Janaína Souza fala, Malafaia é capitalista e deixa os pobres irmãos sem dinheiro para comprar 1 quilo de feijão. Eu gosto muito do Malafaia, obviamente eu não gosto da pessoa do Malafaia, mas eu gosto muito dos teatros do Malafaia. Malafaia chegou num culto e falou, irmãos! Malafaia falou assim, eu vou falar da política primeiro, depois eu vou falar de uma outra estratégia malafaliana dele. Chegou e falou assim, irmãos, o Haddad foi no passado um rei fracassado, que não gostava de Deus. Jair foi um Deus próspero, né? Tipo assim, a forma do Malafaia fazer política. É muito feio isso, muito feio entrar na política, um religioso entrar na política, seja do lado que for. Mas o Malafaia ele é muito estratégico, né? Quando eu vejo as pessoas não têm conhecimento, obviamente, de direito tributário, para vocês entenderem o que eu vou falar, a primeira coisa que eu preciso falar com vocês é o seguinte, igreja não paga imposto. Igreja não paga imposto. Então, é bem conveniente que a pessoa que tem uma igreja coloque tudo que paga imposto em nome da igreja, porque a igreja não paga imposto. Aí vem um Malafaia na maior cara de pau e fala, irmãos, comprei, ó, mostrou o documento do carro. Esse carro aqui, R$1.500.000, parece que é uma Mercedes que ele comprou, e vou doar para minha igreja. Mas a igreja é dele. Ele não está doando para a igreja para fazer o trabalho de Deus, que Jesus não precisa do carro dele para fazer absolutamente nada. Ele está doando para a igreja para não pagar imposto. Aí vem aquele monte de irmãos que acreditam realmente que o Malafaia do bem falou, olha, o cara comprou um carro e doou para a igreja. Né? Aí ele consegue duas coisas ao mesmo tempo, pedir doação para a igreja que é dele e cortar os impostos que ele pagaria no carro, que é ele que vai usar, obviamente. Alexandre Gasparotti Nunes, Jesus era de esquerda porque defendia os mais fracos contra a opressão dos poderosos. Comunista ele não poderia ser porque não havia capitalismo naquela época. Comunista é ser anticapitalista. Bem interessante, às vezes os conceitos estão misturados, né? E o comunismo, ele parte, né, primeiro da existência do capitalismo, que foi, para que as pessoas entendam, né, tem muita distorção a respeito desse assunto, gente. Antes a produção ela estava nas mãos dos artesãos, os artesãos conseguiam produzir, eles ficavam com o fruto do trabalho deles. Num segundo momento, a produção passou a ser propriedade dos donos dos fatores de produção e os artesãos viraram empregados e eles passaram a receber o salário, que na época era menos do que o suficiente para comer. O Marx fez uma crítica ao capitalismo daquela época, né? O Marx não está aqui hoje escrevendo sobre o capitalismo, então, quando eu vejo uma pessoa criticando o Marx, eu penso, será que essa pessoa não tem a mínima noção de que você não pode contestar um filósofo sem antes prestar atenção no contexto daquele filósofo, ou daquele, né? Seja o Marx filósofo ou o Marx sociólogo, você só pode criticar se você estiver criticando a partir do contexto dele. A gente não pode chegar hoje,
né, e ficar criticando aí os matemáticos de antigamente que não tinham conhecimento do cálculo diferencial integral. Então você não vai chegar e ridicularizar Newton porque Einstein trouxe aí uma teoria da relatividade, que é uma teoria mais avançada, que é aquela de Newton que a gente aprende do corpo caindo e tal. Né? O negócio é exatamente isso. Você tem que criticar no seu contexto. Espera aí, Newton pode não ter conseguido prever o comportamento dos corpos em alta velocidade, mas o cara criou o cálculo diferencial integral. Então vamos respeitar o cara, né? Ou seja, ele criou as bases para o que o Einstein fez na sequência. Mas enfim, o que é muito importante é que esse contexto do Marx, né, de muita fome entre os trabalhadores eram jogados em bairros de trabalhadores e para que os patrões não tivessem que se sentir mal, eles criavam muros. Então as ruas de Manchester, elas eram muradas. Então o patrão passava no meio da rua sem ver o pobre lá daquele lado. E aí, se você pensa numa situação de Jesus comunista, a gente não tinha naquela época o que criou o conceito do comunismo, que é a propriedade comum dos fatores de produção. Porque a transição do artesanato para a indústria foi exatamente o momento em que aquele que produzia passou a produzir para outro. E o outro, que é o capitalista, passou a ser essa pessoa que era dona aí dos fatores de produção. Então a gente não pode, obviamente, usar esse contexto de que Jesus era comunista, porque não tinha antigamente, na época dele, uma pessoa que era dona dos fatores de produção e por isso o Jesus traria aí uma ideia de que aqueles fatores de produção tinham que ser de toda a comunidade, ou seja, comunizados. Então faz extremamente coerente o Alexandre Gasparotti Nunes aí com essa ponderação que vale até um comentário para a gente conseguir aí crescer cada vez mais aí a consciência política das pessoas. Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação. E, obviamente, Jesus Cristo era de esquerda a favor dos mais humildes, né? E ser a favor dos mais humildes tomou vários nomes de acordo com os contextos, né, dos momentos. Solange Cristina com Rodrigues. Estopa, você acha que o Supremo vai soltar o Lula? Olha, posso estar errado, eu acho que não. Soltar o Lula, eu até comentei isso aqui mais cedo, tá, Solange? Soltar o Lula significa assinar embaixo da ideia de que a condenação foi fraudulenta. Então, mesmo que soltem por habeas corpus agora, isso chama atenção até para o fato das eleições terem sido fraudadas. Então, se o Supremo soltar o Lula agora, ele cria brechas para que o Brasil e o mundo contestem as eleições. Se o Lula foi condenado por um juiz suspeito, ele não poderia, obviamente, ter sido retirado das eleições. E se as eleições foram realizadas sem o Lula, as eleições foram fraudulentas. Então, tudo se encaixa e aí as elites acabam perdendo aí esse possível representante, que eu já começo a imaginar que hoje é muito mais interessante para o Bolsonaro meter o pé na bunda das elites e governar para a população. André Informática, Léo, boa noite. Qual chance de Lula conseguir os novos? Eu acho, quando você fala em chance, você fala uma coisa interessante, você fala probabilidade. Eu acho que tem 30%, para não falar que é nula, tá, gente? A chance do Lula conseguir esse habeas corpus aí é bem pequena, mas ela existe. Os ministros do Supremo, eles podem até ser favoráveis ao Lula, mas eles têm consciência que dá o habeas corpus ao Lula admitindo a suspeição do Moro. Importante, tá na turma por enquanto. Na plenária, obviamente, as elites têm maioria consolidada. Então, se a turma julga o habeas corpus do Lula e a plenária mantém o Lula solto, automaticamente as eleições foram, obviamente, fraudadas, né? A população sabe que foi fraude, parte dela comemora porque queria o Bolsonaro, parte dela está aí fervendo de raiva porque não queria o Bolsonaro, mas todo mundo sabe que foi fraude. Se o Supremo ainda fala, olha, foi fraude, o povo vai começar a cobrar o Supremo. Se foi fraude, anula, né? Então eu acho que é bem difícil nesse momento o Supremo soltar o Lula. Rodrigo Vieira, mas não acho impossível, por isso que eu falei 30%. Muito obrigado pela participação. Religião é manipulação. Vamos estudar física quântica e entender como o universo funciona. É um conhecimento ocultado para que a humanidade não acorde, né? Eu acho, Rodrigo Vieira, que realmente é uma pretensão muito grande querer que toda a humanidade consiga entender física quântica, né? A gente sabe que é um sonho, é mais difícil que a humanidade entenda física quântica do que a humanidade entenda política. E mesmo assim a gente não consegue fazer a humanidade entender política, que tá bem difícil. A situação nossa não tá boa, não. Mas não paga, sonhar não paga, né, Rodrigo Vieira?
Deixa eu trazer para vocês alguns comentários, né? Depois eu comento um pouco aqui os comentários da noite. Eu trago aqui a página Brasil 247 na internet. Quem conhece a TV 247, eu queria falar com vocês que a página Brasil 247 é a página de notícias do Brasil 247, a TV 247 é a TV do mesmo grupo. Quem não conhece ainda, quem não é inscrito na TV 247, eu convido vocês a se inscreverem. Edir Macedo e sua igreja, Pimenta do Reino. Lula, quem cometeu crimes foi Sérgio Moro. O ex-presidente Lula rebateu as declarações do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, que disse que ele foi preso por ter cometido crime. Moro, sim, cometeu vários atos ilegais definidos e comprovados contra Lula. A pergunta que uma pessoa postou hoje, me parece que no Twitter, é o seguinte: a pergunta mais legal que um jornalista deveria fazer hoje para o Moro como ministro da Justiça é: o que você faria se um juiz de primeira instância gravasse e divulgasse uma conversa do Bolsonaro? É uma pergunta aí que, obviamente, vai deixar o Moro em maus lençóis. O Moro confia no poder do dinheiro, né, gente? Tem um discurso do Temer muito engraçado, que o Temer tenta falar: confiamos no poder do diálogo, mas ele se perde nas palavras e acaba deixando acontecer um Freudian slip, que é um ato falho, que ele fala: confiamos no poder do diabo. O Sérgio Moro confia no poder do diabo, do dinheiro. Ele sabe que ele, enquanto estiver servindo as elites, obviamente ele é intocável. Então ele pode cometer os crimes que ele quiser. Mas lembrando que foi muita coisa errada que ele fez, né? Obviamente. Deixa eu trazer para vocês aqui. A gente tem mais notícias aqui na página do Brasil 247. Moro revela a caixa 2 de Onyx. Ele pediu desculpas por um julgamento justo para Lula. PT vai ao CNJ para impedir posse de Moro. Treco estranho, eu acho que... Tudo bem, o trabalho da oposição é esse mesmo, né, gente? Contestar. Mas se o PT vai para impedir a posse do Moro, ele começa a diminuir aí até os argumentos que ele tem contra o próprio Moro. O PT vai ao CNJ, o partido argumenta que Moro não pode se exonerar do cargo de juiz, o que é necessário para que possa assumir o de ministro, enquanto responde a apurações disciplinares. Faz sentido. Ou seja, o Moro não pode escapulir de ser juiz enquanto ele está respondendo aí. Então, tem advogados, sangue no olho, juízes, sangue no olho, que sabem com todas aí as regras do Conselho Nacional de Justiça e ficam aí para perseguir os opositores, né? É mais ou menos assim: um faz uma coisa, o opositor já sabe, olha, vamos perturbar dessa forma, Moro manda no CNJ, não vamos nos iludir, né? A gente sabe disso, mas, enfim... A gente já tem aí pode ser que o Moro continue sendo ao mesmo tempo juiz do Lula, né? Que ele não é juiz federal, ele é juiz do Lula. Aí agora o CNJ dê a seguinte decisão: o Moro pode continuar sendo juiz e ao mesmo tempo ser ministro da Justiça. Para não pesar muito para o Moro fica julgando só o Lula. Não duvidem disso. Isso pode, obviamente, acontecer. Vou trazer a notícia que eu comentei hoje no início da live. É essa aqui, gente. Olha, Bolsonaro agora disse que a embaixada em Jerusalém não é questão de honra. O Bolsonaro, que começou a fazer aí um pagamento da sua campanha para Israel e para os Estados Unidos, ele já começa a voltar um pouquinho atrás. E pode ser que o Bolsonaro, nesse momento, tenha um posicionamento até mais nacionalista e menos imbecil, no sentido de que o Bolsonaro agora pode estar entendendo que ele precisa também responder, né, aos votos que ele recebeu, gente. Vamos pensar, Bolsonaro foi votado aí por 55% dos votos válidos no segundo turno, quase venceu em primeiro turno. Se um cara desse pega agora e traz a população brasileira governando só para as elites, ele perde aquilo que fez ele ser eleito, que é essa popularidade, essa confiança. E eu comento com vocês que eu não duvido se o Bolsonaro trair as elites para governar para a população. Não duvidem que isso possa acontecer. Mas a gente sabe que é uma coisa bem complexa, são vários fatores envolvidos. Se o Bolsonaro decidir trair as elites para governar para a população mais humilde, ele tem aí um processo por fake news no STF que pode ser usado contra ele. Mas, em contrapartida, de antemão, o Bolsonaro tem uma situação que nem é a situação de presidente da República. Ele concorreu para presidente da República, mas ele foi eleito um monarca, porque ele manda muito mais nas polícias e nas forças armadas que o próprio Poder Judiciário. O que eu quero dizer é que se o STF impugnar as eleições, pode ser que a população simplesmente caia de rir do STF e que imediatamente o Eduardo Bolsonaro mande um soldado e um
um cabo ir lá e fechar o STF de vez e nada mais aconteça. Isso porque, se o Bolsonaro trair as elites para governar para a população de uma forma nacionalista, ele pode aumentar ainda mais a popularidade dele. Eu falo que, olha, eu fiz um exercício que chama Teoria dos Jogos, e eu fiz um exercício de Teoria dos Jogos com um pouco de empatia, me posicionando no lugar de assim, pensando o que me colocando na situação e pensando o que eu imaginaria de um Bolsonaro que traísse as elites e começasse a fazer aquele governo que a gente defende. Um governo para o Brasil soberano, indústria nacional, investimento em saúde, investimento em educação, enfim. Um governo para os brasileiros. Eu pensei, olha, com toda sinceridade, se o Bolsonaro metesse o pé no Trump, na Globo, na Record, no dono da Havan, no resto da elite e em Israel, ou seja, metesse o pé em todo mundo que financiou a campanha dele e abraçasse os seus eleitores e a população brasileira e governasse para o povo brasileiro, eu estaria disposto a aplaudir o Bolsonaro, ou seja, se ele começasse a governar por nós, eu estaria disposto a dar meu apoio para o Bolsonaro. E eu pergunto, se eu, que fui um dos maiores críticos do Bolsonaro nos últimos tempos, estaria disposto a assumir publicamente que mudei de ideia se o Bolsonaro começasse a governar para o povo, por que o resto da população não estaria disposta a fazer isso? O que significa que o Bolsonaro pode aumentar a popularidade dele se ele deixar de governar para os Estados Unidos e governar para o Brasil, se ele deixar de governar para os ruralistas e governar para quem bebe água, que os interesses dos ruralistas é envenenar as águas. Ele pode governar para quem bebe água e não para os ruralistas. Se ele deixar de governar para essa classe de elite aí que quer acabar com 13º e férias e governar para o trabalhador, com toda sinceridade. Aí eu penso, quando eu aplico teoria dos jogos, né, que primeiro eu falei sobre a questão de um pouco de como eu me sentiria se o Bolsonaro fizesse isso. Eu falo com toda sinceridade, se o Bolsonaro mudasse completamente o posicionamento dele, eu particularmente não criticaria o Bolsonaro. Aí eu imagino sobre as possibilidades que o Bolsonaro tem. A coisa tá feia para o Bolsonaro, porque olha, se o Bolsonaro começa a atender as elites, o Bolsonaro vai cair em popularidade. Vamos imaginar o seguinte, se o Bolsonaro chega nesse momento, só para vocês terem uma ideia, o escândalo que foi a possibilidade de Bolsonaro colocar essa embaixada lá em Jerusalém. Então, se o Bolsonaro começa a governar para as elites, a popularidade dele vai caindo. Isso porque eu vou ser um dos que vai zoar bastante o eleitor do Bolsonaro. Então, se ele começa, acaba com 13º e férias, popularidade cai. Reforma da Previdência, popularidade cai. Absolutamente tudo que ele fizer contra a popularidade cai. Mas uma coisa a gente tem certeza, elite não tem lado. Elite é covarde. O povo não. O povo ficou do lado do Bolsonaro e lutou pelo Bolsonaro. A elite não, gente. A elite, ela, digamos que ela muda de lado de um dia para o outro. Ela estava toda do lado do Alckmin. Ela chutou o Alckmin e abraçou o Bolsonaro na reta final, assim, sem pensar duas vezes. A elite é assim, ela vai onde tem mais dinheiro. O povo não, o povo tem sentimento. Se o Bolsonaro decepciona a elite ele já perdeu de qualquer maneira. Ele se tornou um escravo da elite. Ele não precisa mais da elite, que ele já foi eleito. Nesse momento, ele se torna aí um devedor da elite. Se ele der calote na elite e ficar do lado da população, ele mantém a popularidade dele. Então eu acho que não é impossível, apesar de que o Bolsonaro é bem imprevisível, não é impossível que o Bolsonaro, nesse momento, analise a seguinte coisa. Olha, eu não vou governar nem para o Trump, nem para Israel, nem para a elite. Eu vou governar para o povo, porque foi o povo que me colocou aqui e olha, se eu governar para o povo, esse povo vai colocar meus filhos. E eu não duvido desse povo votar num plebiscito para transformar o Brasil em monarquia e me colocar como rei. Não duvidem que isso aconteça, porque hoje, na prática, de fato, ele é rei do Brasil. Aí vocês imaginem o seguinte, imaginem vocês que o Bolsonaro hoje, ele tem essas duas decisões. Uma, governar para o povo e fazer o Brasil um país soberano e conseguir perpetuar a família dele no poder, ele gosta muito disso. E outra, governar para as elites, perder popularidade, ser descartado, assim como o Aécio é descartado, o Alckmin, qualquer um que trabalha para as elites, assim como o Cunha, ele pode seguir o caminho do Lula, que governou para o povo e com isso saiu com uma alta popularidade, como ele pode seguir o caminho do Cunha, que fez as vezes da elite, depois foi chutado, foi cuspido. Eu torço para que o Bolsonaro faça um trabalho pela população, porque, com toda sinceridade, eu prefiro muito mais aplaudir o Bolsonaro, pedir desculpa e levar uma coroa, prometi hoje no Léo Quadrado, que se o Bolsonaro trair a Havan,
trair Trump, trair Israel e governar para o povo brasileiro, eu vou chegar lá na frente da casa do Bolsonaro, levar uma coroa e falar assim, ó, Bolsonaro é meu rei, porque, com toda sinceridade, ninguém espera por isso. E se ele fizer isso, eu vou fazer isso. Faço questão, eu prefiro muito mais fazer isso do que morar num país em que, para alegrar as elites e eu ter o prazer, que isso não é prazer nenhum, né? Para eu estar num país onde eu vou poder zoar o eleitor do Bolsonaro, várias pessoas precisam morrer. Eu não gostaria, com toda sinceridade, de estar num país que mata crianças, de estar num país que a economia vai caindo, de estar num país que está descendo a ladeira, simplesmente para eu ter o prazer de zoar o eleitor do Bolsonaro. Não. Eu prefiro que o Bolsonaro se converta e traia as elites e governe para o povo que o elegeu e que eu quebre a cara de tudo que eu falei a respeito dele, do que estar num país em que o Bolsonaro vai destruir tudo. Muito obrigado. Deixa eu trazer aqui os superchats. Catiane Queiroz fala, os discursos de Trump e Bolsonaro têm o objetivo de confundir a mídia e manter a população alheia ao que está acontecendo no Congresso e suas ações. Vamos ver. Na prática, Catiane, olha, 3 coisas importantes que me fazem pensar que o Bolsonaro está começando a calcular. O Bolsonaro já começa a ser criticado pelo próprio Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes foi um economista extremamente liberal que chegou para fazer o trabalho para o Bolsonaro, o trabalho de entreguismo, o trabalho de beneficiamento das elites. A proposta do Paulo Guedes é, entre outras, acabar com os impostos, diminuir impostos dos mais ricos, aumentando os impostos dos mais pobres, e agora o Paulo Guedes está criticando o Bolsonaro. Se o Paulo Guedes está criticando o Bolsonaro, é porque o Bolsonaro está batendo de frente com ele. E outra coisa... o general Heleno falou que não vai ter intervenção na Venezuela. Se não vai ter intervenção na Venezuela, como é que o Bolsonaro vai pagar a dívida de campanha para o Trump? Né? E o Bolsonaro está falando que não quer privatizar muita coisa, não. E também não está gostando muito dessa coisa de reforma da Previdência. Então não duvidem, nessa brincadeira me chega o mesmo Bolsonaro e começa a desistir da questão aí começa a desistir da questão de servir Israel, mudando a embaixada brasileira para Jerusalém. Não duvidem. O Bolsonaro pode ter tido uma orientação, porque o Bolsonaro ele pode ter umas dificuldades aí de entender o que está acontecendo, ou pode ter feito teatro esse tempo todo até ter conseguido ser eleito. Já pensou? Se o Bolsonaro fingiu esse tempo todo que estava do lado das elites, agora eleito ele está do lado do povo? Porque não é errado ele estar do lado do povo. É obrigação dele estar do lado do povo, mas ele foi financiado para não ficar do lado do povo. Se ele foi financiado para não ficar do lado do povo, mas se ele fica do lado do povo, a gente se ferra menos. Por isso que eu falo com vocês, eu praticamente torço para que isso aconteça, porque eu prefiro estar num país que dê boas condições de vida para minha filha, para minha família, do que ter o prazer de zoar os eleitores do Bolsonaro. Mas é mais prioritário para mim estar vivendo num país bom e ver que as pessoas estão tendo emprego do que ficar aí zoando o eleitor do Bolsonaro e falar, aceita que dói menos, você se ferrou. E foram 3 atitudes interessantes aí, no sentido de apontar para um Bolsonaro muito louco que pode meter o pé no dono da Havan. Vocês já pararam para pensar que é muito mais divertido ver o dono da Havan ser traído do que ver o eleitor do Bolsonaro ser traído? Eu prefiro muito mais ver aquele carecão dono da Havan puto de raiva porque o Bolsonaro não acabou com férias e 13º, do que ver o eleitor do Bolsonaro chorando porque votou no mito e o mito não fez nada de bom. Então, eu torço por você, Bolsonaro, eu torço por que alguma coisa toque no seu coração, que você vai ser muito mais feliz atendendo o povo brasileiro do que atendendo o Trump. Eu torço para que você entenda que é muito melhor você investir na saúde e na educação do nosso povo do que acabar com saúde e educação para o nosso povo ser escravo dos Estados Unidos. Eu torço para que você entenda que é muito melhor o trabalhador brasileiro ter férias e 13º para com a férias e 13º aquecer a economia do que passar fome para enriquecer investidores gringos. E inclusive o Paulo Guedes que falou que ia limpar a indústria brasileira de industriários brasileiros. A ideia do cara, limpar a indústria brasileira de brasileiros. Não faz isso não. Dá oportunidade para os empresários brasileiros crescerem e fazerem uma indústria grande. Faz isso, Bolsonaro. Me faça quebrar a cara e eu vou ser zoado por todo o eleitorado do Bolsonaro. Eu vou fazer questão de comprar uma coroinha aí na frente da sua casa e falar, Bolsonaro é meu rei. Governe para o povo, faça bem para o povo, seja admirado pelo povo, que você vai conseguir a mesma campanha para colocar seus filhos no poder. Eu vou te dar uma dica. Governe para o povo e já lança aí um plebiscito para o povo mudar a Constituição para ser monarquia e você virar rei. Paulo Roberto Pereira dos Santos, gente, isso é tudo zoeira, tá? Porque tá tudo tão lúdico, tá tudo tão estranho essa situação que tá acontecendo, que a gente precisa brincar um pouco para não entrar em
para não entrar em desespero. Paulo Roberto Pereira dos Santos, boa noite, Léo, parabéns pela Luísa. Te tranquilizo que a ficha vai cair do quarto filho. Você pode registrar sua filha também no blockchain. Não sei o que é blockchain não, mas vou abrir aqui em outra janela. Deixa eu trazer aqui. Deu um erro aqui, mas eu vou procurar esse blockchain aí para descobrir o que é isso. Muito obrigado, Paulo, pelo superchat. Valdir Almeida Freitas, o pastor da minha igreja perdeu 3 fiéis. Uma estudante de medicina, a irmã que formou em letras na UFMG e a mãe que limpava a igreja de graça. Tudo por ficar criticando Lula e o PT. Obviamente, esses pastores só não perderam mais fiéis porque muitas pessoas vão para essas igrejas porque elas também precisam de um certo convívio, né, gente? É uma coisa muito estranha. É uma coisa muito bizarra, né? A gente imaginar que isso possa acontecer, mas muitas pessoas hoje no Brasil são chantageadas para ficarem nas igrejas porque às vezes elas não têm um convívio familiar. E é por isso que eu falo que é muita culpa nossa de muitas pessoas terem sido ludibriadas por Malafaias e Felicianos. Mayra Moreira da Costa, é muita síndrome de vira-lata esse povo defender submissão aos Estados Unidos. Por quê? Né? Por que ser submissa aos Estados Unidos? Léo está com esperança de um milagre. Val Oliver. Olha, Val Oliver, vou te contar meu segredo. Não é esperança de um milagre, não. Vou contar para você o que acontece. Todas as vezes que eu percebo que alguma articulação possa acontecer, eu jogo essa articulação no ar ou para incentivar ou para desincentivar. Por quê? Apesar de eu não ter muito alcance, várias pessoas acabam amplificando o que eu falo. Eu já percebi isso desde o início do trabalho. Quando eu falava uma determinada teoria, muitas pessoas falavam aquelas teorias e acabava que, de certa forma, a coisa ia para uma direção bem semelhante, ou então era desviada, talvez, de uma direção semelhante, ou não acontecia, e eu pensava, pelo menos eu fiz a minha parte. Veja bem, eu percebi que estava tendo uma articulação muito no início das eleições. Vou falar com vocês uma coisa. O Bolsonaro, ele é um mal inconsciente. O Alckmin é um mal consciente, um mal perverso. O Alckmin, o PSDB é perverso. As pessoas perguntavam para mim, e eu falei e respondi várias vezes, entre o PSDB e o Bolsonaro, qual você percebe? Bolsonaro. O PSDB eu tenho certeza que ele vai fazer o mal. Bolsonaro, a gente não sabe o que ele vai fazer. Né? Então, entre o PSDB e o Bolsonaro, eu sempre falei, eu prefiro o Bolsonaro. E uma coisa que eu tinha muito medo era que o PSDB criasse uma situação para tirar o Bolsonaro na reta final, e eu fiz um vídeo a respeito disso. É porque eu estava acreditando que isso poderia acontecer exatamente, mas o vídeo não foi para criticar esse acontecimento, era para criar um certo azedume sobre a possibilidade disso acontecer e para criar uma espécie de dificuldade para que isso acontecesse. Por quê? Porque o meu vídeo ele teve, 200 e poucas mil visualizações, mas dessas pessoas que visualizaram, várias pessoas falaram o mesmo assunto. Várias pessoas falando o mesmo assunto acabaram colocando a situação mais difícil. Da mesma forma, na hora que eu percebi, e é legal como eu fui ridicularizado, as pessoas vieram me ridicularizar, mas eu percebi coisas interessantes que aconteceram imediatamente. Eu falei sobre a possibilidade deles usarem elementos radioativos para matarem o Lula a longo prazo. Porque estava muito difícil manter o Lula preso, eles poderiam envenenar o Lula com polônio e depois libertariam o Lula para o Lula morrer logo na sequência. Aí as pessoas vinham me criticar, mas as pessoas eram incapazes de pesquisar que esse é um evento que aconteceu mais de 200 vezes ao redor do mundo. Mais de 200 mortes de políticos ao redor do mundo foram associadas com altos índices de polônio. E mesmo assim, cientistas de Facebook... tudo enquanto é tipo de formado em Facebook veio me criticar. Mas por que eu fiz essa denúncia? Eu fiz essa denúncia para tentar de alguma forma chamar atenção para isso, para que isso não acontecesse. Porque, por exemplo, o atentado que aconteceu na Venezuela, quando fala que veio dos Estados Unidos, os outros radicaliza. A morte do Arafat, a morte do Chávez, são mortes estranhas, né? Pessoas que de uma hora para outra desenvolveram câncer. Aí cientistas provaram que tinham altos níveis de polônio, onde essas pessoas ficavam, né? Procurem, quem quiser aprofundar nisso, principalmente porque o Kim Kataguiri fez imediatamente um vídeo me criticando. Olha que interessante. O MBL fez um vídeo me criticando, depois tiraram o vídeo do ar. O vídeo deles falava o seguinte, o detalhe é que o Lula já tem câncer. Parece que
alguém lá do MBL falou, não, tira esse vídeo rápido, porque você não percebeu que você já está justificando. Os caras tiraram o vídeo do ar. E hoje, quando eu falo essa questão que eu estou falando aqui, que as pessoas estão achando que eu estou esperando um milagre, eu não estou apenas esperando um milagre, eu estou tentando chamar a atenção da crítica, principalmente dos comunicadores de esquerda e até mesmo da base do Bolsonaro, que existe uma brecha para o Bolsonaro governar para o povo. Existe uma possibilidade do Bolsonaro ganhar governando para o povo. Não estou falando com vocês que eu acredito que o Bolsonaro faria isso porque ele é bom. Não. Eu estou falando com vocês é que na atual conjuntura, se o Bolsonaro fizer isso, ele ganha com isso. Vocês entenderam? E se a gente conseguir convencer que o próprio Bolsonaro e a equipe do Bolsonaro e a família do Bolsonaro, que se eles governarem para a sociedade brasileira, fizerem o Brasil soberano, eles conseguem se perpetuar no poder, porém sendo um monarca de um país grande, pode ser que eles traiam e não paguem a dívida com os Estados Unidos e não paguem a dívida com Israel. Gerald Recone pergunta, China ou USA, como ele vai resolver essa? Eu vou falar isso agora, Gerald. Olha só, Bolsonaro tem uma dívida de campanha gigantesca e essa dívida é exatamente o que o colega trouxe, é uma dívida que está aí entre decidir negócios com China ou com os Estados Unidos. O Bolsonaro deve aos Estados Unidos e, obviamente, a Dilma caiu por uma interferência dos Estados Unidos, uma interferência também de Israel, né? Podemos pensar Estados Unidos e Israel juntos. O detalhe é que Bolsonaro já tem uma certa opinião pública e ele vai cair de qualquer maneira. O detalhe é esse. Bolsonaro, se ele virar fantoche, ele vai cair de qualquer maneira, assim que fizer todas as atrocidades. No entanto, se o próprio Bolsonaro raciocinar, é melhor para ele. Se ele trair China e os Estados Unidos agora e governar para o povo. Se ele trair China e os Estados Unidos agora e governar para o povo, ele consegue muito mais lucro na própria carreira política dele, ele consegue emplacar os filhos. Então, o ponto que eu tenho aqui não é um ponto de esperar que venha do Bolsonaro uma coisa boa, muito pelo contrário. É comentar aqui uma forma como o Bolsonaro pode se dar bem, não pagando as elites, ou seja, não acabando com férias e 13º, não aumentando os impostos dos pobres, não fazendo o Brasil submisso aos Estados Unidos, não fazendo o Brasil submisso a Israel. E aí entra o comentário do colega, o Brasil não precisa parar de negociar com a China. O Bolsonaro pode bater de frente com o Trump e falar, não, o Brasil agora é dos brasileiros e a gente vai governar para o povo inteiro. Não duvidem da possibilidade disso acontecer. Não é porque eu estou esperando que isso aconteça porque Bolsonaro é bonzinho, muito pelo contrário. É porque na atual conjuntura, em que ele se torna aí um capacho do Supremo Tribunal Federal, porque tem um processo contra ele lá, ele pode ser impugnado quando os ministros quiserem. Capacho das elites e das emissoras de televisão, porque toda hora que ele fizer alguma coisa contra o povo, as elites podem trazer o que ele fez. Por exemplo, Bolsonaro acaba de trabalhar pelo fim do 13º. Ele pode trazer, as empresas, as emissoras de televisão podem trazer ao mesmo tempo, isso, o fake news, kit gay, e com isso destruir a popularidade dele. No entanto, se ele começa a governar para a população, ele amplifica a popularidade dele e deixa de ser escravo das elites. Ou seja, ele pode virar para uma Rede Globo, para uma Record, para o STF, né? STF é fácil, cabe um soldado. Ele pode virar para essas instituições e falar, olha, aqui deixa comigo. O ponto de vista que eu tenho é esse. Não me entendam como eu sou uma pessoa que esteja imaginando que o Bolsonaro abriria a mão dos seus próprios interesses para fazer pelo povo. Muito pelo contrário. Talvez fazer pelo povo vai realizar muito mais os interesses dele do que fazer por Trump, por Israel, pelo dono da Havan e pelo resto das elites. Muito obrigado, Cé Siqueira. Se o Bolsonaro estiver tendo um suporte realmente inteligente, essa mudança pode realmente ocorrer. Se conquistarem a grande parcela da população que não o apoia, fazendo um governo justo, é possível. Cé Siqueira. Eu falo isso porque uma das pessoas uma das pessoas com a qual eu mais aprendo, ele falou comigo da seguinte maneira, numa conversa, falou, olha, Léo, uma coisa que não combina muito com militares é submissão. E para ganhar a pessoa faz todo tipo de acordo, mas ele chegando ao poder, será que ele vai querer mesmo ser presidente de um país submisso? E agora ele está muito submisso. Ele vira será que ele vai querer ser um novo Temer? Ele não precisa ser um novo Temer. Ele não precisa ser submisso ao sistema, ele tem popularidade. E ele precisa aproveitar essa popularidade agora. Ou seja, não tomar medidas antipopulares para não perder a popularidade, plantar o pé na bunda daqueles que financiaram a campanha, dar o calote nos financiadores de campanha,
e governar para os eleitores. Eu vejo isso a partir da teoria dos jogos, a partir aí do que seria melhor para ele, qual medida que seria mais interessante para ele tomar. Eu falo isso na esperança de que alguém leve essa ideia para ele, que ele realmente empregue essa ideia, quem sabe, né? Ele não faça isso e com isso ele não consiga aí até trazer o Brasil de volta para os brasileiros. Não duvidem, acho difícil, né? Tem muitas forças trabalhando contra, a gente precisa admitir, mas também a gente não precisa achar que é impossível. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui agora, pessoal, a reprise dessa transmissão. Queria agradecer muito vocês, pedir para vocês compartilharem essa reprise, pedir para vocês não desligarem, ficarem aí no bate-papo e lembrar vocês do Facebook, é muito importante que vocês venham aqui se inscrever no YouTube, lembrar vocês que ainda não curtiram essa transmissão, que é importante que vocês curtam essa transmissão. Então eu vou deixar com vocês a reprise. Muito obrigado e até mais tarde no Brasil 247 no programa